Fala pessoal, Henrique aqui e gurizada, hoje é o dia 25 de fevereiro de 2025, tá? 18 horas e 17 minutos e 10 segundos. E cara, eu preciso gravar esse vídeo aqui, tá? Porque diferente do que a mídia fala, e portais de notícias, mídia engloba bastante coisa, diferente do que a mídia fala, o Brasil tá fudido, tá? O Brasil tá fudido. E isso pra população comum talvez não seja novidade, beleza? Talvez muitos já saibam, já tenham essa consciência, beleza? Cara, pra vocês terem noção, Ciro Gomes já falava isso em 2018, tá? Ciro Gomes. E não que eu goste do Ciro Gomes, completamente contrário, eu não gosto do Ciro Gomes não, beleza? Mas é interessante ver que faz tempo que as pessoas já estão notando isso, né? Que o Brasil tá fudido. E, cara, assim, ó, pode ser que a maioria das pessoas já saibam, mas será que elas saibam o problema disso? A profundidade desse problema? Então, eu vim aqui hoje comentar mais sobre isso com vocês, certo? Espero que vocês curtam o vídeo, beleza? Gurizada, primeira coisa nós precisamos entender. O Brasil, ele é um país gigantesco, tá? Colonizado pelo Império de Portugal, pelo Reino de Portugal, beleza? Século XV ali, século XVI. O Brasil foi colonizado por Portugal e tal. E, cara, desde sempre, desde centenas de anos atrás, a gente tem a cultura do jeitinho, da facilidade, de querer sempre o mais fácil. É, tanto que, pô, as pessoas olha só o absurdo, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, então, pô, já se percebe que tem alguma coisa errada nesse país, né? Eu digo que foi o último país aqui da América do Sul e acho que foi um dos últimos do mundo, né? Mas enfim, se percebe que tem algo errado aqui no nosso país desde lá atrás. Então, cara, as coisas elas vão acontecendo, elas não acontecem de uma hora para outra, elas vão acontecendo, elas vão se construindo, tá? O Brasil sempre foi um país de golpes, ok? De ditaduras, de instabilidade política. E, cara, isso fala muito sobre a cultura, sobre o povo, sobre liderança, sobre governos, tá? Isso diz muito sobre o nosso Brasil, beleza? Eu acho que a época mais estável do Brasil foi a época do Império, e mesmo assim foi bem instável, né? Porque tinha muita revolução, muito. Por exemplo, a Revolução Farroupilha, para quem é do Sul aqui, sabe o que é. Então, foi uma revolução que aconteceu durante a época do Império, tá? Ou seja, nem quando o nosso país foi o mais estável possível, olhando todo o cenário, ele era realmente estável, entende? O nosso país sempre teve esse problema, tá? De instabilidade, de um governo fraco, de cultura ruim, tá? A questão da cultura, vamos lá. Eu quero me aprofundar bastante nisso com vocês, tá? Pra vocês entenderem que, cara, o problema do Brasil não é só porque o funk tá destruindo a nossa geração, porque o cara bate na mulher e a mídia toda vê, todo mundo soube, e o cara tá ali nos tops das músicas ainda. Enfim, o maior problema do Brasil não é aí, mano. O maior problema do Brasil não é aí, tá? Então, cara, cultura. Eu considero uma cultura pobre, tá? Questão de carnaval, essas desgraças aí. Funk, sertanejo. Cara, o sertanejo raiz, ele era bom, mano. Ele era bom. O samba raiz, ele era bom. O samba antigo. E não é querendo ser aquele cara lá que reclama de tudo que é atual, né? O conservador puro, absoluto. Mas é um fato, mano. É um fato. A gente vê muitos países aí ao nosso redor indo pra frente, andando, né? Construindo. E, cara, se tu for pegar a linha do tempo do Brasil, tu só vê uma derrocada, uma descida, entendeu? Uma questão de fraqueza mesmo. O nosso país, se tu for olhar num gráfico de questão de qualidade, pô, ele começa lá em cima e vai descendo, né? É uma coisa que o cara observa analisando a linha do tempo do Brasil, certo? Então, cara, questão de cultura bem fraca, tá? E vou falar sobre a liderança e vou deixar, eu acho que o mais importante pro final, tá? Cara, em questão de liderança, governo, política, o nosso país ele sempre teve grandes problemas, tá? Para quem não sabe, o Brasil ele foi declarado independente em 1822, certo? Beleza? Pelo imperador Dom Pedro I, ok? E depois de algum tempo, ele decidiu que não queria mais reinar no Brasil e decidiu voltar para Portugal, certo?
E aí o que, que ele decidiu? Ele deixou o filho dele, de 5 anos, pra comandar o Brasil. E isso em, sei lá, 30, 35, não sei qual foi a data exata, qual o ano exato. Mas a questão é que ficou uma criança de 5 anos como herdeira do trono, né? E é claro, essa criança não literalmente mandava no Brasil, né? A gente foi constituído por uma regência, era uma regência, tá? Então é a época das regências que eu estou falando. O que, que significa isso? Significa que um grupo de pessoas controlava o nosso país, tá? E ali havia muita corrupção, muito desvio, muita sujeira, muita coisa ruim, sabe? Então isso também já quebra aquela questão de que e os políticos são corruptos, mas os políticos antigos não eram corruptos, e não sei o quê. Cara, é o que eu falo, mano. Isso é uma construção, é tudo uma construção, tá? É tudo uma construção. Então as coisas começam de lá atrás pra até lá na frente, tá? Então, cara, depois dessa época aí, Dom Pedro II virou imperador, né? Virou adulto, imperou e tal. E aí, se eu não me engano, em 89, eu não lembro se foi em 89 ou 91, mas eu acho que foi em 89, o Brasil virou uma república, né? O Brasil virou uma república. E aí, como que o Brasil virou uma república? Com um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado, beleza. E aí, os republicanos lá, eu acho que foi Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, não lembro direito. Mas, cara, eu sei que desde lá nós temos bastante instabilidade política, né? Depois disso ali, daquela revolução ali republicana, o Brasil passou pela época do café com leite, né? Que, para quem não sabe, a presidência ia alternando entre Minas Gerais e São Paulo, até que chegou Getúlio Vargas, né? Gaúcho, e quebrou esse ciclo, porque ele se tornou presidente do Brasil, acho que em 33 ou 1930, não lembro direito. E eu sei que o governo do Vargas é bastante contestado por uns e adorado por outros, né? Porque ao mesmo tempo que o Vargas criou a Petrobras, criou bancos do Nordeste, criou infraestrutura, muitas coisas o Vargas criou, CLT ele criou. Ao mesmo tempo que ele fez essas coisas que no olhar do público foram boas, né? E realmente eu acho que a grande parte dessas coisas foram boas, tá? Algumas coisas eu não concordo, mas não vem ao caso. Também tem algumas coisas que as pessoas consideram que foi ruim. E no meu olhar também foram ruins, beleza? Questão de ditadura, questão de censura, falta de liberdade individual, liberdade de expressão, né? E, cara, o Vargas, ele era um cara muito populista, né? Ele é um cara muito populista, um cara que sabia lidar muito bem com o povo, com a grande massa. Ele sabia discursar, ele tinha uma oratória invejável. Era um cara que sabia encantar as massas, encantar o público, encantar os eleitores, né? E, enfim, depois daquele início de governo dele, ele implantou lá o, a ditadura dele, eu não lembro o nome do. Era Estado Novo, né? Partido do Estado Novo ali e tal. Enfim, a época do Estado Novo, pra quem não sabe, dá uma pesquisada aí, durou até 45, depois ele saiu do governo, não lembro qual foi o motivo. Sei que ele saiu e depois ele voltou de novo, né? E acabou que no fim ele se matou, né? Mas enfim, cara, o governo do Vargas é bastante contestado, como eu disse, bastante adorado por alguns também. E cara, depois disso nós tivemos alguns períodos de crise, né? Porque era a época da Guerra Fria e tal. Cara, João Goulart entrou no poder querendo fazer reforma agrária, né? E aí o pessoal do exército não curtiu muito não, né? E apoiados pelos Estados Unidos, os caras deram golpe, né? De novo, outro golpe, regime militar, né? E aí nós vamos lá para pro período do regime, da ditadura militar, chamem como quiser, chamem como achar melhor, né? Que foi aqueles 21 anos lá, de 64 a 85, de caos, caos total. AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, né? Então, outra época instável, né? Que o Brasil, de novo, passou por falta de liberdade de expressão, né? Também cresceu em alguns aspectos. Só que assim, cara, o que tu percebe analisando toda essa história do Brasil? Que, essa história política, né? Que as coisas sempre foram instáveis, né? Sempre foram estáveis. Beleza? E aí logo depois disso, ali dos 21 anos de ditadura, voltou a democracia no nosso país e é a que tá até hoje, desde a Constituição de 88, né, cara?
E, cara, desde que acabou o período militar, eu sinceramente não vi um bom presidente, um bom líder, né? Que não fosse corrupto, que não fosse incongruente, né? O pessoal viu muita esperança no Bolsonaro e tal, mas, sendo sincero, provou ser o mais do mesmo, né? O mais do mesmo. Hoje nós estamos com o Lula de novo, né? Pra mim, minha opinião, eu acho a coisa mais bizarra do mundo esse cara ter voltado à presidência depois de ter sido preso, né? Condenado. É um absurdo, eu acho que é a única pessoa no mundo que conseguiu fazer uma coisa dessa, tá ligado? É história de filme. O cara realmente foi preso, condenado, né? Em tantas e tantas instâncias. E o cara voltou e virou presidente, né? E isso representa muito o nosso país. Isso fala muito, de novo, a liderança ela fala muito sobre o país, sobre o povo, sobre a cultura, sobre os costumes, né? E cara, agora eu vou chegar onde eu desde o início queria chegar. A questão do povo, a questão da cultura. Mano, o nosso país, ele sofre com essa questão de povo. Nós temos um povo muito pobre mentalmente. São pessoas de QI baixo, né? Tem aquela história do QI 83 e tal. Enfim, nós temos um povo muito burro, mano. Aqui no Brasil é muito fácil se destacar, né? É um país que tu, estudando 1 hora por dia, tu já tá à frente de, sei lá, 80%. Enquanto num Japão da vida, se tu estudar 1 hora por dia, tu vai ser considerado um burro, um preguiçoso, um fudido, um merda, entendeu? Então isso tem muito a ver com os costumes, né? A questão da cultura, sem falar da arte. A questão da cultura do povo em si, né? Os costumes, os hábitos e tal. As crenças, né? E cara, o Brasil tá fudido. Ele tá fudido por causa disso, mano. Esse país nunca, nunca vai melhorar, beleza? Então é essa a ideia que eu quero deixar pra vocês aqui, tá? Gurizada, não apostem aqui, entendeu? Não apostem. Pra quem é jovem, cara, larga fora. Ou, né, segue o plano que eu deixei aí num outro vídeo. Podem procurar aí plano pra vencer no Brasil, alguma coisa assim. Ou sigam esse plano, ou larguem fora, mano. Aproveitem que vocês são jovens, estudem outro idioma e saiam fora do Brasil. Recomendo Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e Polônia, talvez leste europeu, certo? Sem muito segredo. Enfim, aprendam algum idioma e saiam do Brasil, tá? Saiam do Brasil o mais rápido possível. E gurizada, é isso aí que eu quero deixar pra vocês, tá? Fiquem espertos, fiquem atentos. Aqui realmente, tu nascer no modo hard, tá? Tu vive uma vida no modo difícil, no modo impossível, né, no Brasil. Tudo é uma dificuldade, tudo é uma burocracia. Todas as pessoas são irritadas, todas as pessoas não conversam. Na verdade conversam, mas só conversam sobre idiotice, né? Enfim, gurizada, espero que vocês fiquem bem aí. Um forte abraço, valeu, falou.